Olá pessoal, aqui é o professor Tiago, como é que vocês estão? Então hoje a gente vai ver uma matéria aí nova de um conjunto Q, o conjunto Q. E a gente já está vendo aí as frações, né? Ultimamente a gente viu as frações, soma, subtração, multiplicação, divisão com frações. E esse conjunto Q é o conjunto das frações, tá? É o conjunto dos números racionais, que a gente chama. Esses conjuntos especiais, eles sempre têm uma bobagemzinha, uma perninha ali a mais, né, na letra para a gente, só para dizer que é um conjunto especial, tá? Aqui então, conjunto Q com uma perninha aqui, né? Só para dizer que é um conjunto especial, assim como tem o conjunto N, né, dos números naturais, ele tem mais uma perninha assim, né? Mas é só para dizer que não é um conjunto qualquer, é o conjunto dos números, no caso do conjunto Q, é o conjunto dos números racionais. Então, pertencem a esse conjunto todos os números que puderem ser escritos na forma de uma fração A sobre B, onde A pertence ao conjunto Z dos números inteiros, né? E B pertence ao conjunto do Z asterisco, que é os números inteiros excluindo o zero. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, que eu não falei ainda do Z asterisco, né? Então, resumindo, né, o conjunto Q é o conjunto dos números que podem ser escritos como uma fração. Então, se você pode transformar um número numa fração, onde o numerador e o denominador da fração são números inteiros, e o número de baixo é diferente de zero, tá? Então, né, o número de baixo, o B, pertence ao Z asterisco. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O conjunto Z, a gente já viu, é o conjunto dos números inteiros. Então, tem aqui o zero no meio, à direita do zero os números positivos e à esquerda do zero os números negativos. Tá? São os números sem vírgula, né? Obviamente, números inteiros são números sem vírgula. Essas vírgulas aqui é só para separar os elementos do conjunto, né? Separar os números, mas os números mesmo não tem vírgula. Tá? Então, o Z asterisco, quando você bota um asterisco no Z, né, no conjunto, quer dizer que você está excluindo o elemento zero do conjunto. Você está tirando o zero fora. Tá? Então, são os números inteiros tirando o zero, né, menos o zero. Né? Então, aqui, né, os números positivos, os números negativos, mas não tem o zero mais aqui, tá bom? Então, é isso, né? Por isso que eu botei ali que o elemento B, né, quer dizer, o B, né, que representa o denominador da fração, o número de baixo da fração, ele não pode ser igual a zero. Então, ele pertence ao Z asterisco. Os números inteiros, pode ser qualquer número inteiro, tirando o zero. Tá? Então, qualquer número que puder ser escrito como uma fração, né, uma fração onde o número de cima e o número de baixo sejam números inteiros, né? E o número de baixo não pode ser zero, porque a gente não pode dividir por zero, né? A fração, não esqueçam que a fração é uma divisão. Então, é o número de cima dividido pelo número de baixo. Né? Então, se o número de baixo for zero, você vai estar dividindo por zero. Não pode, né? Não existe divisão por zero, tá bom? Por isso, não pode ser zero o número de baixo. Bom, então vamos dar uns exemplos aqui. Então, quais são os números que pertencem a esse conjunto dos números racionais, né? Esse conjunto Q, a gente não representa ele assim como a gente representa o conjunto Z, não, tá? Deixa eu botar aqui de novo, conjunto Z, né? A gente não dá para a gente representar todos os elementos assim, né? O conjunto Z é um conjunto infinito, né? A gente bota, não dá para escrever todos os números, mas a gente bota com reticências, né? Os 3 pontinhos à esquerda e à direita também, né? Bota os 3 pontinhos lá para dizer que tem sempre mais elementos, né? Sempre mais números à esquerda e mais números negativos à esquerda e mais números positivos à direita, né?
Agora, o conjunto Q não dá para representar dessa forma, né? Porque são muitos números, todas as frações, né? Como é que eu vou escrever, representar todas as frações, né? Então, a gente pode ver aqui alguns exemplos, né, de números racionais, né, que são números do conjunto Q, né, o conjunto Q que a gente está vendo agora dos números racionais. Então, todos os números com vírgula, né, números decimais exatos, né, números com vírgula, podem ser transformados em fração, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. O número 1,4. Ele pode ser transformado em fração? Pode. Ele é igual a 14 décimos. Né? 14 dividido por 10 é igual a 1,4. Tá? Então, outro exemplo. Então 1,4 é um número racional. Ele pertence ao conjunto Q. Tá? Outro exemplo. Claro que aí você simplificaria essa fração aqui. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo, né? Mas aqui a gente só está dando os exemplos aqui, né, que a gente pode transformar em fração. Né? Se a gente pode transformar em fração, o número é racional, pertence ao conjunto Q. Então, 2,05. Você pode transformar esse número em fração? Pode. É só tirar a vírgula, né? Vai ficar 205 em cima da fração. E embaixo da fração vai ficar 100. Então, o número de zeros que você bota embaixo da fração é o mesmo número de algarismos que tem depois da vírgula no número, tá? Tem 2 algarismos depois da vírgula, então a gente bota 2 zeros depois do 1 embaixo da fração, tá? Fica 100. Então, 205 dividido por 100 é igual a 2,05, né? Porque o 205 ele não tem vírgula, né? Então, é como se a vírgula tivesse aqui. Quando o número não tem vírgula, é como se a vírgula tivesse aqui à direita. Para dividir por 100, é só você andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, né, no número. Então, você vai andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, vai virar 2,05. Tá? Ou seja, 205 dividido por 100 é igual a 2,05. Então, o 2,05 também é um número racional. A gente consegue transformar ele em fração, 205 sobre 100. Então, todos os números com vírgula, assim, né, você consegue transformar em fração, são números racionais. Tá? Todos os números inteiros, né, os números do conjunto Z, também números sem vírgula, também podem ser escritos como uma fração. Né? Também são números racionais, todos eles. Tá? Todos os números aqui do conjunto Z são números racionais. Por exemplo, todos eles você pode transformar em fração. Né? Por exemplo, menos 8. Vou transformar ele em fração. É só botar ele sobre 1. Né? Menos 8 sobre 1 é a mesma coisa que menos 8. Né? Menos 8 dividido por 1 vai dar menos 8. Então, todos os números sem vírgula também podem ser escritos como uma fração. Então, são números racionais também. Tá bom? E além disso, temos as dízimas. Né? As dízimas são números com vírgula com infinitas casas decimais. Infinitas casas decimais, infinitos algarismos depois da vírgula. Não acaba nunca, né? Então, as dízimas periódicas, que é quando tem um número que vai sempre se repetindo, né? Alguns algarismos que vão sempre se repetindo no número, as dízimas periódicas são também números racionais, tá? Porque eles são resultados de divisão. Né? Então, eles podem ser transformados em fração. Né? Divisão é uma fração. Então, vamos dar um exemplo aqui. 1 dividido por 3, né? Essa conta aqui. Então, se você quer dividir 1 por 3, baixa 1. 1 dividido por 3, 1 é menor que 3, né? Então vai dar 0. Tá? Aí, 0 vezes 3 dá 0. Para 1 falta 1. Né? Então não precisa escrever 1 de novo. Né? Tá aqui o 1. Você pode botar, colocar um 0 aqui. Né? Bota um 0 aqui, ó, e deixa eu apagar aqui esse negócio que eu botei aqui. Aí vai ficar
boto um zero ali e boto uma vírgula no resultado para continuar a conta. Tá? Então, botei o zero aqui e uma vírgula aqui para continuar a conta. Então, 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9, para 10 falta 1. Agora, bota mais um zero aqui, né? Porque 1 é menor que 3. Eu quero continuar a conta, bota mais um zero aqui. 10 dividido por 3 dá 3 de novo. 3 vezes 3 dá 9. Para 10 falta 1. Bota mais um zero. 10 dividido por 3 vai dar 3 de novo. 3 vezes 3, 9. Para 10 falta 1. Vai botar mais um zero. E vai continuar isso toda a vida, né? Vai dar 3 toda a vida isso aqui, né? Então, a gente bota reticências aqui, 3 pontinhos, para dizer que isso não acaba nunca. Vai repetir 3 toda a vida, né? Então, 0,33333333 é uma dízima periódica, né? Porque tem um número que vai se repetindo sempre, né? Nessa dízima. Então, ele também é um número racional, tá? Porque você pode transformar essa dízima em fração. Qual seria a fração? Seria a fração 1/3, né? Porque a gente achou essa dízima dividindo 1 por 3, né? 1 dividido por 3. Então, a fração aqui é 1/3 para dar essa dízima, tá bom? Então, qualquer dízima periódica é número racional também, tá? É o número do conjunto Q. Então, só não vai pertencer ao conjunto Q quando a dízima não for periódica, né? Quando for uma dízima que não tem um número se repetindo sempre, né? É uma dízima toda doida. Por exemplo, né? 2,04 1 5 8 1 2, né? Uma dízima que vai não tem uma coisa que vai se repetindo sempre. Então, é uma dízima não periódica. Essas dízimas não periódicas, elas não podem ser transformadas em fração, não, tá? Então, elas não são números racionais. E essas geralmente são resultados de raízes quadradas não exatas, né? Ou raízes cúbicas, enfim, raízes não exatas. Então, as raízes não exatas, elas também não pertencem ao conjunto dos números racionais, tá? Por exemplo, raiz de 9 pertence. Raiz de 9 é uma raiz exata, né? É o número, o resultado da raiz é o número que vezes ele mesmo vai ser igual a 9. Então, raiz de 9 é igual a 3. 3 é um número racional, né? Pode ser escrito como uma fração, 3 sobre 1. Agora, raiz de 10, por exemplo, a raiz de 10 não é uma raiz exata. Ela vai dar uma dízima não periódica como resultado. Então, ela não pertence ao conjunto dos números racionais no conjunto Q, tá? Bem, como que a gente representa o conjunto Q, números racionais, né? Números do conjunto Q, na reta numérica, né? Então, se você pegar aqui e dividir, né? Bom, aqui você tem uma reta numérica com os números inteiros, né? Tem o zero, à direita do zero os números positivos, à esquerda do zero os números negativos, sempre a mesma distância entre um número e outro, tá? Agora, se você pegar, eu quero colocar aqui na reta o número 1,2, por exemplo, né? Onde que está o 1,2 nessa reta aqui? Então, se você pegar aqui entre o 1 e o 2, você pode... deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor aqui. Entre o 1 e o 2, por exemplo, você pode dividir aqui. Vamos dividir aqui ao meio. Se eu dividir no meio aqui, entre o 1 e o 2 vai estar 1,5. Tá? 1,5 vai estar aqui entre o 1 e o 2, 1,5. Tá?
exatamente no meio ali. Se eu continuar dividindo aqui, eu vou dividir, vou botar aqui mais 4 tracinhos aqui. 1, 2, 3, 4. E mais 4 tracinhos depois. 1, 2, 3 e 4. Então, entre o 1 e o 2, você vai ter aqui 1,1, 1,2 vai estar aqui, né? 1,2 que eu queria representar vai estar aqui. Ó, você pode marcar um ponto aqui. No 1,2 vai estar aqui. Então, marca um ponto aqui e escreve aqui. 1,2 está aqui. Aí depois tem o 1,3, 1,4, 1,5 vai estar no meio, exatamente entre 1 e 2, no meio. Aí tem 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 e aí tem o 2, tá bom? Então, cuidado com os números negativos, tá? Bom, aí depois do 2, né, só terminando aqui, depois do 2 vai ter o 2,1, 2,2 e vai, né? Entre o 2 e o 3 vai ter o 2,5, exatamente no meio aqui, aí depois 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 e o 3, tá? Aí você vai dividindo. Se você pegar aqui entre o 1,7, 1,7 está aqui, né? Entre 1,7 e 1,8, por exemplo, né? Se você botar aqui, dividir aqui ainda mais aqui, ó, dividir no meio aqui, entre 1,7 e 1,8 vai estar 1,75, né? 1,75. Entre 1,5 e 1,6 vai estar 1,55, tá? Enfim. Agora, cuidado com os números negativos, tá? Os números negativos, eles vão indo para a esquerda, tá? Então, 0, menos 1, menos 2. Então, a esquerda do... o menos 1,1, né? Se eu quiser representar o menos 1,1, ele não vai estar aqui não, tá? Não vai estar aqui à direita do menos 1, não. Vai estar à esquerda, tá bom? Aqui à direita do menos 1 vai estar o menos 0,9, tá bom? Porque entre 0 e 1, você pode dividir aqui. Aqui no meio vai estar o menos 0,5, tá? Exatamente no meio, entre 0 e 1. E aí você pode ir dividindo aqui mais, né? Então, aqui vai estar o menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5 no meio. Menos 0,6, menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9, menos 1. Aí vem o menos 1,1, tá? Menos 1,2, e aí vai indo, né? Entre o menos 1 e menos 2 vai estar o menos 1,5. Ok? Menos 1,6, menos 1,7. Aí o menos 1,9 vai estar aqui. Menos 2. Menos 2,1 vai estar aqui à esquerda do menos 2. Vai indo para a esquerda, né? Os números negativos aí vão seguindo aí para a esquerda. E assim por diante, tá? Menos 2,5 entre o menos 2 e o menos 3. E assim vai, tá? Bem, então vamos fazer agora juntos aqui um exercício que a gente vai fazer para a gente representar os números que estão aqui na reta, né? Números racionais que a gente pode representar na reta. Bem, esses números aqui, então, vamos pensar aqui. Então, já está marcado na reta os pontos onde vai estar esses números, tá? A gente só vai botar os números, cada número no seu lugar aqui, tá bom?
Então vamos lá. Vamos começar pelo 1,3. 1,3 vai estar onde? Vai estar aqui, ó, entre 1 e 2, né? 1,1, 1,2, 1,3 vai estar aqui, tá bom? Menos 4/5. Isso aqui é uma fração. A fração, a gente pode transformar a fração em um número, né? É só dividir o número de cima pelo número de baixo. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar o 4 dividido por 5. Então, se eu dividir 4 por 5, vamos ver quanto é que vai dar. E aí a gente representa ali para ver na reta, onde que vai estar esse número na reta, tá? 4 dividido por 5, bom, vai dar 0, né? Aí a gente começa então botando 0 aqui, né? À direita do 4 e 0, no resultado. Então 40 dividido por 5 vai dar 8. 8 vezes 5 dá 40, para 40 não falta nada. Acabou a conta aí, né? Deu o resto 0, acabou a conta. 0,8 então, né? Menos 4/5 é igual a menos 0,8. Menos 0,8 vai estar aqui, ó. Vai estar aqui antes do menos 1, tá? Deixa eu ajeitar isso aqui, botar o menos aqui. Beleza. Né? Vai estar à direita do menos 1, né? Porque os números negativos vão indo para a esquerda. Então, entre 0 e 1, vai estar o menos 0,8. Tá? Menos 0,8 está aqui. Aí o menos 1, à esquerda do menos 1, lembra? À esquerda do menos 1 é que vai estar o menos 1,1, menos 1,2, né? Se é menos 0, alguma coisa, vai estar entre 0 e menos 1, tá bom? Agora o menos 5 meios. Menos 5 meios vai estar onde? Vamos transformar esse número, essa fração num número, né? Então, 5 dividido por 2. Vamos fazer a conta. Vou apagar aqui essa conta aqui para a gente fazer a outra aqui. Então, vamos lá. 5 dividido por 2, sem esquecer que vai ser negativo, né? É uma fração negativa. O resultado vai ser negativo aqui, né? Menos 5 dividido por 2 vai dar menos alguma coisa. Bom, a gente baixa o 5 aqui. Então, 2 vezes 2, 4. Para 5 falta 1. Bem, aí bota um 0 aqui e uma vírgula para continuar a conta. 0 aqui e vírgula no resultado. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Para 10 não falta nada. Acabou a conta, deu o resto 0. Menos 2,5. Então, menos 2,5 vai estar entre menos 2 e menos 3. Né? Vai estar aqui. Agora, 1/2. 1/2, vamos apagar essa conta aqui e fazer 1 dividido por 2. Para transformar a fração no número. Então, vamos lá. 1 dividido por 2, 1 é menor que 2. Então, começa aqui botando 0, e um 0 aqui do lado do 1. Então, vai ficar 10 dividido por 2, vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Para 10 não falta nada. 0,5, então, é 1/2. Então, 1/2 é igual a 0,5. Vai estar onde? Vai estar aqui entre 0 e 1, né? Exatamente no meio, nesse ponto aqui. 16 dividido por 5, né? 16/5. Então, vamos apagar essa conta aqui e fazer 16 dividido por 5 agora. Então, vamos lá. Transformar a fração num número. 16 dividido por 5. Bem, então vai dar 3. 3 vezes 5 é 15. Para 16 falta 1.
deu o resto 1, eu quero continuar a conta. Então, eu boto 0 aqui, do lado do 1, e boto uma vírgula no resultado. 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Para 10 não falta nada. 3,2. Então, 3,2 vai estar à direita do 3, né? Vai estar aqui, nesse ponto aqui. Agora, menos 3,5. Já é um número com vírgula, é só botar ele lá. Vai estar aqui entre o menos 3 e o 4. Agora, menos 1,3. Menos 1,3 vai estar aqui à esquerda do menos 1. Entre o menos 1 e menos 2, né? Porém, mais perto do menos 1. Agora, o menos 3 já está até escrito, né? Ele está aqui. Menos 3 está aqui. Nem dá para botar aqui, né? Mas ele já está escrito já, né? É esse ponto aqui que está em cima do menos 3. O menos 3 está aqui. E 12 quintos tem que fazer a conta aí. 12 dividido por 5, né? Então, vamos apagar essa conta aqui e fazer. Deixa eu apagar aqui. E vamos aproveitar o 5 que já está escrito ali. 12 dividido por 5, baixo 12, vai dar 2. 2 vezes 5, 10. 10 para 12, falta 2. Quero continuar a conta, boto um 0 aqui e uma vírgula aqui no resultado. Então, vai dar 20 dividido por 5, dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20 não falta nada. Então, deu 2,4. Então, 2,4 está ali aquele ponto que sobrou ali, né? Entre o 2 e o 3. Um pouco mais próximo do 2. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Um abraço aí para vocês, tudo de bom e até a próxima.